Deus decretou todas as coisas, o homem é livre em suas decisões. Obviamente o homem é limitado, ele não tem a liberdade divina, senão ele seria Deus. Mas sim, Deus decretou todas as coisas de um modo que o homem é livre em tudo que faz. Vou explicar um pouquinho sobre isso hoje, mais uma vez, porque já tenho falado durante a semana. Bom dia, graça e paz. Essa é a crença bíblica, que é a interpretação calvinista, que eu acredito que é a interpretação correta. Deus, ele decretou todas as coisas, mas de modo que ele não violenta a vontade da criatura, como declara a Confissão de Westminster. Como é que é isso? Então vamos lá, primeiro algumas passagens bíblicas. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Jesus falando dos fariseus que lavavam as mãos, o mal não está aí, está dentro do coração de vocês. E o tempo todo na Bíblia a gente vê Deus responsabilizando o homem. Se um homem fosse coagido por Deus, o homem não poderia ser responsabilizado por seus atos. Mas pastor, como você pode dizer que Deus decretou todas as coisas e ao mesmo tempo o homem é livre? Já falei sobre isso, mas vamos de novo, gente. Fica aqui comigo. Tem que ouvir várias vezes, porque a sua cabeça é arminiana. Você nasceu arminiano. É assim, o arminianismo é um erro natural do coração humano. Então é assim. Como que Deus ele decreta, ou seja, o homem ele não é um ser autônomo, livre, que faz o que quer. Tiago, lembra de novo, eu sei que eu já citei. Vocês estão dizendo que amanhã vão fazer isso, aquilo, aquilo outro. Vocês deveriam dizer assim, ó, se o Senhor quiser. Então aqui a gente tem um exemplo de Deus restringindo a liberdade humana. Se Deus quiser, você vai. Jonas, vá para Nínive. Ele foi para Tarsis. E o que aconteceu? Deus falou, quem sou eu para ferir a liberdade humana, né? Quem sou eu? Não é isso que Deus faz. Deus obriga, coage ele a ir para onde Deus quer. Então, o homem não é um ser livre como Deus é. Deus é o único ser livre, em todos os sentidos. Eu sou limitado em todos os sentidos. Repare nisso. Por exemplo, se eu quiser agora ir para Paris, agora nesse exato momento, eu posso? Não. Aí é uma limitação, primeira, espacial mesmo, né? Porque não dá em um segundo que eu apareça em Paris. Só Deus que é onipresente está em todos os lugares. Agora eu poderia pensar numa questão, uma limitação financeira. Em 24 horas eu posso estar em Paris? Eu não, Neymar pode. Ai, meu Deus, aí é uma limitação financeira. Enfim, são várias limitações que o ser humano tem. Olhe para o seu lado, veja a quantidade de limitações que você tem. Mesmo um homem com todo o dinheiro do mundo, ele pode viver eternamente? Não pode. Então, o ser humano é limitado. Meu Deus do céu, o único ser completamente livre é Deus. Então, a ideia de um homem completamente livre, isso é uma loucura. Não existe. Olhe para o seu lado, veja se somos livres. Lembra dos judeus? Jesus falou para eles que se eles conhecessem, se eles crescem nele, eles seriam livres. Aí eles disseram, nunca fomos escravos de ninguém. Naquele exato momento, eles eram escravos do Império Romano, meu Deus do céu. Veja se somos livres. Veja se podemos fazer o que a gente quer. O único ser livre que pode fazer o que ele quiser é Deus. Nós somos criatura dele. Por que ele não pode limitar a nossa vida? O que haveria de injusto nisso? Em falar, não vai aqui. Acabou o seu dia. Hã? Como é que pode isso, a gente interpretar que Deus ele não pode limitar a liberdade humana? Pelo amor de Deus, quem deu a vida ao homem? Quem deu a liberdade ao homem é Deus. Então, assim, e a perspectiva cristã é de um homem completamente escravo de Deus, é ou não é? Deus comprou o homem e não é lícito isso? Então, quando a gente fala de liberdade do homem, a gente está falando então de uma liberdade limitada, mas é uma liberdade para seguir o seu coração. Quando o homem faz o mal, ele faz o mal de acordo com a sua própria vontade. Deus não coage o mal. Não coage o homem a praticar o mal. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Ele calcula e ele escolhe. E ele escolhe sempre o mal. Então é desse modo que Deus determinou todas as coisas, mas o homem é livre porque ele escolheu aquilo genuinamente. Ele não é um robô. Ele escolheu espontaneamente fazer aquele mal. E como que Deus decreta? Em que sentido? Deus, vendo o caminho errado do homem, ele permitiu. Porque ele vai usar esse mal que esse homem vai fazer para um bem maior. Como, por exemplo, os irmãos de José. Eles fazem o mal, Deus viu. Deus não coagiu ao mal. Deus não foi o tentador. Mas aquela maldade que já estava no coração deles, Deus permitiu que aflorasse. E aí, depois de tudo aquilo, José falou, não foram vocês que me trouxeram, foi Deus. Vocês intentaram o mal, mas Deus reverteu em bem. Então, isso é um resumo do que a gente está falando, de como que Deus, ele decreta tudo. E por que a gente fala que decreta? Ora, por que a Escritura, na Escritura a gente vê Deus prevendo? Porque Deus decretou. O futuro está lá porque Deus determinou.
Mas determinou em que sentido? Mais uma vez, os irmãos de José. Deus viu a maldade do coração deles, Deus viu o que iria acontecer se Deus os deixasse soltos. E mesmo assim Deus falou, tá bom, eu determino fazer isso. Eu vou permitir que eles façam isso. Ok. Então é nesse sentido que Deus decretou todas as coisas e o futuro já está fechado. É nesse sentido. Não é no sentido de que Deus, a palavra decretar, determinou, não é? Deus determinou que Deus obrigou os irmãos de José de a traírem seus irmãos, seu irmão. Não é isso. Deus decretou vendo Deus que se eles estivessem soltos, entregues a si mesmos, eles iriam trair, Deus permitiu. Desse modo, estava decretado. É isso que vai acontecer. É por isso que Deus sabe o amanhã, porque Ele decretou. Então, essa é a maneira que a gente concilia o decreto e a liberdade humana. E a gente vê isso em toda a Escritura, são tantos exemplos assim, mas é o que a gente vê como no texto que eu citei para vocês no começo da semana, Atos 2:23. Este Jesus entregue por determinado conselho e presciência de Deus. Vós o crucificastes. Primeiro o texto está dizendo, Jesus morreu pelas mãos de Deus. Como Isaías 53 declara, ao Senhor todavia agradou moê-lo. Está falando de Deus Pai matando Jesus. O texto aqui de Atos 2:23 começa assim, Deus determinou a morte de Jesus. Foi Deus que decretou. E aí ele continua, vocês mataram ele, vocês são responsáveis. Mas não foi Deus que decretou? Foi, mas como que Deus decretou? Deus vendo a inveja daqueles fariseus, daqueles líderes sacerdotes, Deus vendo que se deixasse-os à solta, eles iriam matar Jesus? Deus permitiu. Deus Pai poderia ter impedido? Poderia? Poderia, mas não impediu. Então, é nesse sentido que estava decretado. Estava decretado que aquilo iria acontecer. Por isso a Bíblia fala no Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. O decreto já estava lá, antes. Então, é isso, gente. Pai, eu vou falar disso acho que nas outras vezes, mas não sei se eu já falei um pouquinho sobre isso. Sobre isso aqui, ó. Acho que eu falei um pouquinho, né? Olha, Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência. Presciência, conhecimento de antemão. Mas o texto fala assim, ó. Determinado conselho e depois presciência. Primeiro Deus determina no seu conselho e depois vem a presciência. Como que a presciência ela não é inseparável do decreto? Por que Deus vê o futuro? Porque Ele decretou, é simples assim. É possível que o amanhã seja diferente como Deus já decretou? De forma alguma. Por exemplo, é possível que a gente leia aqui, quando a gente lê as profecias do Antigo Testamento, falando sobre um rei maldoso que ia entrar e profanar o templo, era possível que acontecesse de modo diferente? Não era. Se fosse, então não teria como escrever a Escritura. O futuro já está escrito. Veja bem, quando você tem uma profecia, isso significa que o futuro já está escrito, já está determinado. A pergunta foi determinado por quem? Deus apenas viu que o homem sozinho decidiu e Deus não pôde fazer nada? Se foi assim, então não foi Deus que decretou, foi o homem. Agora Deus viu o que aconteceria e então Deus falou, ok, eu vou permitir que esse homem haja de acordo com seu coração maldoso, entre no templo e profane o templo, como por exemplo uma profecia do Antíoco Epifânio, que Deus profetizou, os profetas profetizaram que ele iria entrar no templo e cometer um sacrilégio lá dentro, que de fato ele fez, ele ofereceu um porco lá dentro do templo. Ora, Deus só pode prever aquilo porque aquilo já estava decretado, já estava determinado, porque aquilo na mente de Deus já aconteceu. Se estivesse aberto, nem Deus poderia prever. Se o futuro está aberto, nem Deus pode prever isso, é simples. Outro exemplo, vai. Se Deus vem e fala para você, amanhã, 12:30, você vai estar na churrascaria Boi Gordinho. Vou falar um nome aqui para não dizer que eu não conheço, que não existe, vai. Para não dizer que eu estou fazendo patrocínio. Boi Gordinho. Amanhã, 12:30, você vai estar lá. Eu pergunto para você, é possível que você não esteja lá? Amanhã, 12:30? É possível. Porque se você falar que é possível, então Deus falhou, Deus não previu o futuro, ele não consegue prever o que vai acontecer, ele não consegue. Agora, veja como que a previsão divina está associada ao seu decreto também. Ele viu que você, no dia de amanhã, vai sentir vontade de ir na churrascaria, Boi Pretinho. Mas se Deus quisesse, ele poderia te impedir, como por exemplo Balaão. Balaão tinha o desejo de ir para tal lugar, mas a jumenta dele empacou. Por que empacou? Porque Deus tinha o poder de impedir.
Então Deus não tinha poder de impedir você de chegar lá na churrascaria, por exemplo, fazendo com que a churrascaria, como eu ontem, eu fui numa padaria, cheguei lá, a vigilância sanitária estava lá, aí estava fechada. Deus não pode fazer isso? A vigilância sanitária chegou lá, ele moveu o coração daqueles homens para irem até a churrascaria Boi Gordinho, e aí você não pode ir na churrascaria Boi Gordinho. Tá vendo que a questão da previsão do futuro tem a ver, está totalmente associada com todo o poder de Deus para orquestrar cada circunstância. Se a rua vai estar fechada no dia, se você vai estar saudável no dia, tudo isso. Se você pegar uma enfermidade, você não vai poder ir na churrascaria Boi Gordinho, é ou não é? Então, olha o poder de Deus em relação a tudo. Então não é só prever o futuro, é Deus controlando o futuro todo. Então, a presciência de Deus está associada ao seu decreto. Ele sabe o amanhã porque ele decretou. Porque ele viu e falou, é isso que vai acontecer, porque eu vou orquestrar e tomar conta para que tudo isso aconteça do jeito que eu quero. É isso que a gente vê na Bíblia. É Deus, é que a gente chama de providência. É Deus orquestrando cada evento para um final que ele já estabeleceu. Então é isso aí, gente. Dei um spoiler para você, né, da vida e da existência. O spoiler da vida inteira, já tá tudo feito, gente. Já não tem o que vai acontecer, já tá tudo escrito. Tudo. Ele me viu substância ainda informe, no seu livro escreveu e determinou todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Essa é a perspectiva. Eu fico feliz, eu não tenho problema algum com isso, porque é o meu Deus, ele faz o que ele quiser da minha vida é dele, eu não me sinto desconfortável com isso, eu sou escravo dele, eu não tenho isso de... Isso vem muito, sabe, essa perspectiva atual dos evangélicos, do homem moderno, de ficar chocado com a ideia da predestinação, que Deus decreta tudo, tem a ver com o iluminismo. Lá no iluminismo, em 1789, tem a Declaração dos Direitos Universais do Homem. A partir dali, eles começam a dizer que o homem tem direito à vida, direito a isso, direito àquilo. E aquela carta é uma carta humanista, que coloca o homem como Deus do universo. Você tem direito à vida? Já falei sobre isso aqui. Você não tem direito à vida. O que você fez para ter a vida? Foi Deus que deu a vida para você. Então, a vida não é minha, então eu posso exigir dele algo? Falar para ele, ei, Senhor, eu tenho direito à liberdade, hein? Hã? Tá doido? Direito a quê? Ele me deu a vida, tudo que eu tenho é dele, então eu não tenho direito a nada. Então, mesmo que, se ele quisesse, não é assim, mas se ele quisesse fazer de mim um robô, ele poderia. Ele poderia. Pode a criatura perguntar ao Criador por que me fizesse assim? Pergunta Paulo. Pode? Eu sou criatura, ele faz o que ele quiser. Eu sou criatura. Ele que é livre, eu não sou. E eu estou bem com isso, estou felizíssimo. Obrigado, Senhor. O Senhor é meu rei, o dono da minha alma. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser levar minha família embora, o Senhor leva. Se o Senhor quiser tirar minha vida agora, nesse exato instante, o Senhor tira. Se o Senhor quiser tirar tudo que eu tenho, que ninguém fez com o Jó, o Senhor tira. Porque não tem nada mesmo, o Senhor é dono de tudo. O Senhor quiser, o Senhor tira o meu cabelo, o Senhor... Isso aí não tira não, deixa o meu cabelo, hein? O Senhor faz o que o Senhor quiser, entendeu? O Senhor é dono de tudo, eu não preciso dar autorização para o Senhor. Ele é o dono, ele faz o que ele quiser. Então, para mim está muito claro isso, muito sossegado. É só isso, para mim é muito claro que a ideia de homens que ficam bravos com a questão da predestinação, é só uma posição teológica, cada um tem a sua. Mentira, é rebeldia mesmo. É uma rebeldia em relação àquele que decreta que faz todas as coisas de acordo com o conselho da vontade dele. É ele que faz. É uma perspectiva humanista, sim, é humanista. São humanistas esses que não gostam da ideia de que Deus decreta todas as coisas. Ele faz o que ele quiser. Submeta-se a ele. Encontre paz e alegria. Lembra no Antigo Testamento? Tinha uma lei da escravidão. O escravo, ele podia ser liberto depois de um tempo. Mas aquele que amasse o seu patrão podia colocar uma argola aqui na orelha como símbolo, eu amo meu patrão, eu quero ficar com ele o resto da vida. É isso que a gente é, nós somos espontaneamente escravos. Eu sou escravo do meu Senhor de coração. Ele é meu Deus, ele é a razão da minha vida, É isso, gente, é isso, ele faz o que ele quiser. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer e a vida que o Senhor nos deu e nós somos teus e o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, como disseram teus servos. Somos teus servos. Estamos aqui para cumprir a tua vontade. Não é assim que o Senhor nos ensina? Seja feita a tua vontade? A oração é orar para que a tua vontade seja feita, não a nossa. Somos teus e nos regozijamos nisso. Somos teus escravos. Somos teus servos. Existimos para nos ajoelhar diante do Senhor e dizer, só o Senhor é Deus, faz o que o Senhor quiser. E a gente não tem que autorizar nada, é o Senhor. Nós que precisamos pedir autorização para o Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser, Pai, nós nos submetemos a Ti. O que a gente pede é, tem misericórdia de nós, só isso. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu cuidado esteja sobre nós.
e nos guie, porque o Senhor nos viu, substância ainda informe, escreveu e determinou todos os nossos dias. E estamos bem com isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo nas nossas vidas está debaixo do controle do Senhor. Graças a Deus por isso. Nos humilhamos diante do Senhor, nos ajoelhamos diante do Deus vivo e todo-poderoso, o Deus vivo, o Rei de Israel, o Rei do seu povo. Guarde, Pai, cada um de meus irmãos mais uma vez. Te adoramos, meu Deus. Deus, Senhor nosso, absoluto, Rei, soberano sobre tudo e todos, nosso Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Bendito seja o Teu nome. Amém. Eita, benção, hein, gente? Isso aí. Isso aí. Gente, você quiser ir para viajar comigo para Israel, hein? Lembre, entre em contato aqui com a Fernanda. O telefone dela tá aqui, ó. A gente fica lá na viagem o tempo todo junto, hein, gente? Vai ser muito legal. Acho que a maior parte do tempo, né? A maior parte do tempo. Vai ser muito legal. Valeu. E esse ano a gente vai também. Eu não tô nem aí com o Irã, não. Eu não tenho que perguntar se vai ter. Eu acho que vai ter a viagem normalmente. Faz 4 anos que eu tô esperando para ir para essa viagem, Cristo. Toda hora que eu vou lá em guerra. Mas a gente vai sim. Valeu, gente. Deus abençoe.